Olá, meus lindos. Eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam conseguindo entender as aulas. Pelas dúvidas que eu tenho recebido, eu acho que está indo tudo tranquilo, né? Quem fala com vocês aqui é a professora Roberta Oliveira, professora de Química de vocês, e a professora que está morrendo de saudade de todos os alunos dela, doida para encontrar com vocês no corredor e a gente brincar, e a gente estudar, e a gente aprender, e a gente construir os sonhos de vocês juntos. Estou com muita saudade disso. Mas hoje a gente vai falar sobre diluição e mistura de soluções. Tudo bem? Então vamos lá. O que é diluir? Por exemplo, quando eu misturar um pó para refresco na água e mexer bem, o pó está sendo dissolvido. Tudo bem? Dissolvido. Não podemos confundir dissolver com diluir. Como você está vendo aqui, isso é dissolver. Um pozinho foi colocado na água e ela vai ser mexido para dissolver. Agora, quando eu compro, por exemplo, um sabão líquido concentrado e vem escrito no frasco assim, diluir. Isso significa o quê? Que eu vou colocar num frasco maior e vou completar o volume com água. Então, diluir é aumentar a quantidade de solvente sem mudar a quantidade de soluto. No laboratório de química, por exemplo, eu não tenho como preparar todas as soluções de todas as concentrações possíveis. Então, normalmente, o que se faz é preparar as mais concentradas e, a partir delas, diluir. Como assim? Olha só, vou pesar o soluto na balança, coloco o soluto dentro do balão, adiciono o solvente, que eu disse para vocês que vai ser água, completo até a marcação aqui, para dar bem certinho a concentração que eu quero. Agora, aqui no item 4, eu tenho uma solução concentrada. Essa solução, a partir dela, eu posso preparar outras. Eu tiro um pouquinho dela e coloco em outros frascos para eu poder preparar a solução mais diluída. Eu tiro um pouquinho, coloco num outro frasco e completo o volume desse outro frasco com água. Então, eu vou fazer uma diluição. Tranquilo? Vamos continuar, então? Como que eu faço para calcular uma diluição de soluções? Porque quando eu diluir a minha solução, concorda comigo que agora eu tenho uma nova concentração? A quantidade de soluto não vai se alterar, porque eu só estou adicionando solvente, como a gente falou. Mas a concentração vai mudar. Como assim, Roberta? Assim, ó. Imagine aqui, antes da diluição, uma situação inicial. O volume está até aqui, onde eu estou mostrando com o apontador laser. E essa é a situação inicial. Se você contar as bolinhas que tem aqui, são 11 bolinhas. Só para você ter uma noção de que a quantidade de soluto não vai alterar, tá bom? Depois eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar no frasco mais solvente. Aí aconteceu o quê? Quando eu adicionei esse solvente, o volume mudou. Ó. Olha até onde está o volume agora, diferente do anterior, que estava mais para baixo, certo? Beleza. Quando isso acontece, eu coloquei na minha solução mais solvente, mas as 11 bolinhas continuam aqui dentro. Conseguiram perceber? Então, me acompanha no raciocínio. Vou calcular a concentração dessa solução inicial aqui. Se eu quero calcular a concentração dessa minha solução inicial, eu vou usar aquela fórmula que a gente usou na aula anterior. Concentração inicial vai ser igual à massa do soluto dividido pelo volume inicial. Concordo? Vou calcular agora a concentração final, que vai ser a concentração final igual à massa do soluto dividido pelo volume final. Se eu
fizer uma mudança aqui na equação, eu vou pegar esse volume inicial, vou jogar para o outro lado, vou pegar o volume final, vou jogar para o outro lado. Aí eu vou ter que M1 é igual à concentração inicial vezes o volume inicial, e M1 é igual à concentração final vezes o volume final. Mas voltando um pouquinho aqui no desenho, lembra que eu falei para vocês? Aqui nós temos 11 bolinhas. E aqui? 11 bolinhas também. Então, eu não mudei a quantidade de soluto. Então, eu posso dizer o quê? Que M1 é igual a M1, certo? Aqui, ó. M1 igual a M1. Se isso é verdade, eu posso dizer que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final, como está colocado aqui nesse quadradinho cinza aqui, que, obviamente, eu circulei errado, então eu vou fazer de novo. Nesse quadradinho cinza aqui. Pronto, pelo menos eu não passei por cima das letras, né? Coordenação motora 0 em prática. É muito importante a gente destacar que o volume final, ele nada mais é do que o volume inicial mais o volume de água. Concordam comigo? Ótimo. Então vamos continuar. Esse raciocínio que eu fiz para a concentração comum, ele vai servir para todos os outros tipos de concentração que a gente conhece. Então, ó, concentração comum inicial, concentração comum final, vai me dar a concentração inicial, volume inicial, igual a concentração final, volume final. E se eu estiver trabalhando com concentração molar, em mol por litro, aquela que a gente viu na aula anterior? A molaridade inicial vai ser igual ao número de mols dividido pelo volume inicial. A molaridade final vai ser igual ao número de mols dividido pelo volume final. Se o número de mols final é igual ao número de mols inicial, então eu também posso igualar dessa forma. E o mesmo raciocínio feito para título. Muito fácil, né, gente? Muito fácil mesmo. Eu tenho certeza que até aqui vocês já entenderam bem direitinho e bem caprichadinho. Então, vamos continuar. Vamos ver um exemplo? Olha o que o texto diz. A uma amostra de 100 ml de hidróxido de sódio, de concentração 20 gramas por litro, foi adicionada água suficiente para completar o que, galera? Olha só, 500 ml de solução. Tudo bem? A concentração em gramas por litro dessa nova solução é igual a... O que aconteceu aqui nesse enunciado? Se eu tenho uma solução de hidróxido de sódio, que eu conheço a concentração, e eu quero passar de 100 ml para 500 ml, eu vou fazer o quê? Vou adicionar água até completar os 500 ml. Concordam comigo? Então, olha só. Vou usar esta expressão. Concentração inicial é igual a volume inicial vezes... Desculpa, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Tudo bem? E vou agora substituir na fórmula os valores que estão no texto. Concentração inicial. Usei o apontador errado. Só um minuto, que vai ficar muito confuso. Assim. Concentração inicial. Tá aqui, ó. 20 igual tá lá no texto. 100 ml de NaOH é o que mesmo? Ah, isso mesmo, é o volume inicial. Concentração final é o que ele está me pedindo. Aqui, ó, a concentração em gramas por litro dessa nova solução. Certo? Muito bem, vamos lá então. E o que mais que eu tenho de informação? O volume final, que ele quer que sejam 500 ml. Ó, tá aqui. 500 ml. Certo?
Compreenderam? Observar a localização dos números? Alguma dúvida? Será? Acho que não, né? Bem simples. Então, agora, vou só fazer o cálculo. 20 vezes 100 vai dar 2.000. Depois, igual a quanto? A concentração final vezes 500. Concentração final, então, vai ser os 2.000. Jogo 500 para cá. 2.000 dividido por 500. Concentração final, eu tenho o valor de 4 gramas por litro. Ou seja, letra C. Bem fácil, né, amores? Eu tenho certeza que vocês vão tirar isso de letra. Se eu não tivesse alunos muito inteligentes, eu até estaria preocupada. Mas como eu tenho alunos muito inteligentes e dedicados, eu sei que vocês estão entendendo. E sei também que qualquer coisa vocês vão me procurar e a gente vai esclarecer as dúvidas. Vamos continuar? Mais um exemplo para poder ficar um pouco mais claro na mente de vocês. Olha só, vamos lá. Como proceder para preparar 1 litro de solução de sal de concentração 0,5 gramas por litro, ou seja, uma concentração final, dispondo de outra solução do mesmo sal de concentração 2,5 gramas por litro. Ou seja, eu quero partir de uma solução 2,5 para chegar em 1 litro, informação importante, ó, não está em número, está em texto, mas é o volume final. 1 litro de uma solução de sal de concentração 0,5 gramas por litro. Como é que eu faço para resolver isso daqui, então? Vamos ver. Vou usar qual fórmula? Concentração inicial, volume inicial, igual a concentração final, volume final. Justamente por quê? Porque nós estamos fazendo uma diluição. 2,5, o valor da concentração inicial, de acordo com o texto, vezes VI, que é o volume inicial que eu tenho que saber, de quanto que eu vou pegar da minha solução inicial para preparar a minha solução final. Perfeito. A concentração final que eu quero, 0,5 gramas, ou seja, tá aqui, ó. E quem é o volume que eu falei para vocês? Ah, muito bem. 1 litro. Tudo bem? Continuando, então. Eu tenho que 2,5 vezes VI vai ser igual a 0,5 vezes 1, que dá 0,5 mesmo. Passando para o outro lado, o valor de 2,5, ó, vou pegar o 2,5 e vou jogar para o lado de lá. Então, vai ficar 0,5 dividido por 2,5. Encontrei como resultado final 0,2 litros. Essa é a quantidade que eu vou pegar da solução inicial para preparar 1 litro de solução. Mas essa não é a pergunta do meu problema. A pergunta do meu problema é como que eu vou proceder para preparar 1 litro? Muito simples. Eu vou pegar o volume de 0,2 litros da minha solução inicial, que a gente acabou de calcular, ou seja, 200 ml. Como eu quero preparar 1 litro ou 1.000 ml, o que eu vou precisar fazer mesmo? Gente, muito tranquilo. Eu vou adicionar 0,8 litros de solvente, 800 ml de água. Eu vou pegar 200 ml da solução e sobre ela eu vou adicionar 800 ml de água. Compreenderam? Tenho certeza que sim. Agora, eu posso fazer também uma mistura de soluções. Nessa mistura de soluções, ela pode acontecer de diferentes formas. Ah, Roberta, como assim? Assim, ó, quer ver? Muito simples. Eu posso fazer uma mistura sem reação química
ou eu posso fazer uma mistura com reação química. Na mistura sem reação química, ela pode acontecer mesmo soluto e mesmo solvente, ou ela pode acontecer com diferentes solutos e mesmo solvente. No nosso caso, no ensino médio, nos interessa mesmo soluto e mesmo solvente. Tudo bem? Agora, quando ela acontecer com reação química, como está aqui, ela vai acontecer com diferentes solutos, mas o mesmo solvente. Então, ó, fica muito fácil da gente guardar. Uma mistura de soluções sempre vai acontecer com o mesmo solvente, mas ela pode acontecer sem reação química com o mesmo soluto ou com reação química com solutos diferentes. Tudo bem? Vamos ver se a gente consegue entender mais detalhadamente no próximo slide. Quando eu tenho, por exemplo, uma solução de solutos e solventes iguais, como assim, Roberta? Ah, assim, ó, solução A, eu tenho 1 litro dela e 20 gramas de NaOH. Então, a concentração dessa solução é 20 gramas por litro. A solução B, eu tenho 50 gramas de NaOH em 1 litro de solução. Então, a concentração dela é 50 gramas de NaOH por litro. Na minha solução final, eu tenho 70 gramas de NaOH. Por que mesmo? Porque eu tenho 20 gramas aqui e eu tenho 50 gramas aqui. Então, se eu pegar 20 mais 50, vai me dar 70 gramas. Tudo bem? Dúvidas? Não? Beleza. Então, seguindo. Quando eu tiver agora observando o volume, eu tenho 1 litro da solução A, 1 litro da solução B e a minha solução final tem 2 litros. Tranquilo? Como que eu faço para calcular isso, então? Vou calcular a concentração da solução A. Concentração da solução A, massa do soluto de A, dividido pelo volume de A. Se eu pegar e isolar de novo a massa do soluto de A, eu posso dizer que a massa do soluto de A é concentração de A vezes o volume de A. Só joguei o volume de A para cá. Vou fazer a mesma coisa com a solução B. A massa de soluto de B vai ser a concentração de B vezes o volume de B. E eu vou fazer a mesma coisa com a solução final. Massa de soluto final vai ser a concentração final vezes o volume final. Mas o que a gente viu aqui agora? A massa de soluto final, ela é a soma da massa do A com a massa do B. Não é isso? Por isso eu escrevi aqui para vocês. Massa de soluto final é a massa de soluto de A mais a massa de soluto de B. Dessa forma, eu vou substituir a massa do soluto de A por CaVa, a massa do soluto de B por CvVb e a massa do soluto final por CfVf. Esta equação é a equação que nos permite calcular a concentração final de uma mistura de soluções. Muito fácil, certo? Muito importante lembrar o que eu já tinha dito, mas coloquei aqui no cantinho para vocês não esquecerem. O volume final da minha solução, ele é o volume de A mais o volume de B. Vários exercícios vão trabalhar com isso aqui, então é algo que você não pode esquecer, combinado? Vamos em frente, meus amores. Soluções de solutos diferentes e solventes iguais. Essa é uma parte muito interessante e é a última parte da nossa matéria do primeiro bimestre. Vocês estão indo muito bem, vocês estão de parabéns e eu estou realmente muito orgulhosa da dedicação e do comprometimento de vocês. Vamos lá, então?
Olha só, o nome dela será titulação. Então, quando eu misturo soluções de solventes diferentes, eu estou fazendo uma titulação. O processo de titulação ele é utilizado para diferentes coisas no mercado. Quer ver um exemplo? Para controle de qualidade do leite. Quando a gente voltar, eu vou fazer esse experimento para vocês em sala de aula. E eu tenho certeza que vocês vão achar muito legal. Eu até poderia filmar aqui para vocês observarem. Mas eu precisaria de um equipamento semelhante a este, onde eu usaria uma bureta, que é esse tubo de vidro aqui, um Erlenmeyer, que é este frasco de vidro aqui, um suporte, que é essa haste de ferro com essa base de ferro aqui, e uma garra para poder prender a bureta no suporte. Como que funciona a titulação? Eu vou colocar dentro da bureta uma solução que eu conheço a concentração. No Erlenmeyer, eu coloco uma solução que eu não conheço a concentração. Uma solução que eu quero determinar a concentração. E aí, abro essa torneirinha que tem aqui, que você está vendo se mexer nesse GIF, e vou gotejando a solução no Erlenmeyer enquanto eu agito ele. O que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento em que minha solução vai mudar de cor. Vai mudar de cor? Sim. Faz um parênteses. Antes de eu começar o processo de titulação, eu coloquei aqui dentro do Erlenmeyer, junto com a solução de concentração desconhecida, gotinhas de um indicador. Indicador são substâncias que mudam de cor dependendo do pH do meio. Ah, se o meio for ácido, fica de uma cor. Se o meio for básico, fica de outra cor. Vocês já viram um pouquinho disso no ano passado, sobre indicadores. Beleza, então à medida que eu vou gotejando, a reação vai acontecendo dentro do Erlenmeyer. Quando mudar totalmente de cor, eu sei que foi consumido toda a substância que estava aqui em cima, porque a cor vai ficar característica da substância que está sendo gotejada aqui pela bureta. Tudo bem? Isso é um procedimento muito legal da gente fazer. E a gente com certeza ainda vai fazer ele junto esse ano, tá bom? Recapitulando, um indicador, substância que altera de cor com o pH do meio. Exemplos de indicadores. O que mais vai aparecer para vocês incessantemente será a fenolftaleína, que o nome é complicado, mas é a mais comum dela, e o suco de repolho roxo. Esses dois indicadores aparecerão muito para vocês e eles já foram bastante discutidos lá no ano passado, quando a gente viu a questão de ácidos e bases. Este processo ele é usado normalmente, esse processo de titulação, para determinar a concentração de um ácido ou de uma base. Assim, para a gente efetuar os cálculos, a gente vai usar a seguinte fórmula. Concentração do ácido, volume do ácido, vai ser igual à concentração da base, volume da base. Sendo que esta concentração do ácido da base, tanto pode ser concentração comum, como uma concentração molar. Tanto faz, tá bom? Vocês entenderam? Isso é algo muito legal mesmo de ser feito. E para a gente fixar muito bem o nosso conteúdo, o que a gente vai fazer? 10 exercícios. Essa semana faremos apenas 10 exercícios, bem tranquilos, e vocês vão caprichar e vão ver que vai ser muito simples de resolver estes exercícios aqui, lá da apostila de vocês. Página 38, exercício 32 ao 42. Meus lindos, eu estou com muita saudade de vocês. Quando tudo isso passar, eu quero muito abraçar vocês. Eu quero muito ficar na porta da sala e abraçar cada um de vocês antes de entrar. E para hoje, eu quero deixar este verso.
é um do outro. Eu falei para vocês que eu tenho alguns versos preferidos na Bíblia. E eu vou colocar todos eles para vocês enquanto a gente estiver passando por este período. O choro pode durar uma noite, mas a alegria com certeza vem pela manhã. Está no livro de Salmos, no capítulo 30, verso 5. E sabe o que isso quer dizer? Nós estamos ainda dentro da noite. Nós estamos caminhando na noite, mas ela vai passar. E quando ela passar, a alegria da manhã vai chegar e nós vamos celebrar juntos esta alegria. Estaremos juntos para um abraço, para matar a saudade, para nos divertirmos e para aprendermos. Fiquem com Deus. Eu estou morrendo de saudade, não esqueçam isso. E saibam que eu oro por vocês todos os dias. Amo vocês.